Olá Camba, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos ter uma aula extra, como eu já prometi, vamos falar sobre métodos geofísicos. Não vamos falar de forma detalhada porque tornaria o vídeo muito longo. Então vamos deixar de forma muito objetiva e simples o que são métodos geofísicos, né? Então, meus amigos, deixa já o seu like, isso é importante para o crescimento do canal, para a divulgação do canal. Partilhe, então compartilhe com seus amigos, colegas, porque isso pode ajudar. O conhecimento cresce à medida que você partilha. Então, é preciso partilhar para que você possa aprender mais também com os outros. Então, sem mais demora, gostaria de começar com a definição. O que é a geofísica? Né? O que é que estuda a geofísica? A geofísica é o estudo da Terra usando medidas físicas tomadas na sua superfície e não só. Esse conceito deixa muito simples, né? Ou deixa muito claro o que a geofísica estuda. Ele, na verdade, tem como objeto de estudo as propriedades físicas da Terra, por isso é que diz que estuda medidas físicas, né? Ou então, capta as medidas físicas na superfície para que essas medidas físicas depois nos sirvam de alguma coisa. Qual é a diferença entre geofísica e geologia? Esses dois campos estão sempre em atrito, são amigos, são irmãos, mas estão sempre em atrito em termos gerais. Mas, de forma objetiva, a geofísica usa métodos indiretos e já a geologia utiliza método direto. Né? A geologia utiliza método de observação, ele observa e diz o que ele está a observar, e a geofísica ele mede. Em função dessa medida, ele consegue dizer o que está a ser observado. Então, nesse sentido, justifica-se, né, porque que um é método direto e o outro é método indireto. Então, de forma muito concisa, é isso que eu tenho a dizer sobre a geofísica. Dando sequência, vamos falar sobre as áreas, né? Então, de que forma a geofísica está subdividida. Bem, a geofísica, em termos gerais, está subdividida em duas partes, que é a geofísica pura, ou chamada geofísica global, e tem a geofísica de exploração, então de prospecção, que também alguns chamam de geofísica aplicada. A geofísica global tem a ver com cosmo, atmosfera, hidrosfera, litosfera, terremotos, tsunamis, vulcões. Ou seja, ele estuda os fenômenos naturais como nós conhecemos, né? Então, o estudo dos terremotos, tsunamis, vulcões, então isso tudo faz parte da geofísica global, ou então faz parte da geofísica que estuda os fenômenos de forma global. Já a segunda parte tem a ver já com a geofísica de prospecção, então de exploração, que tem a ver com um dos focos principais da geofísica moderna, né? Que é o estudo de recursos que nós temos em subsuperfície que tem algum interesse, né? Interesse financeiro, claro, com certeza, então econômico. Então, para que nós possamos estudar a geofísica de prospecção, então, de exploração, nós utilizamos o método sísmico, elétrico, eletromagnético, métodos potenciais, que nesse caso são magnético e gravimétrico, e temos o método radiométrico, então geotérmicos também, né? Radiométrico e geotérmico, eu sei que está certo. Esses dois métodos também são utilizados para o estudo da geofísica de exploração, então de prospecção, em outros termos, geofísica aplicada. Bem, quais são as etapas da atividade de geofísica? As etapas da atividade de geofísica são: primeiro, desenho e planejamento. Claro, antes de se fazer uma aquisição de dados, então antes de nós irmos à busca dos dados no campo, nós precisamos criar um desenho ou então um plano. Neste plano vai constar toda a informação necessária que nós precisamos, né? Teremos que desenhar como é que o nosso dispositivo vai ser montado, qual será a distância entre os eletrodos, então e geofone, independentemente do equipamento que nós vamos utilizar, quais são os métodos que vamos utilizar, como é que a área é, quais são os obstáculos que podemos encontrar. Então, tudo isso é idealizado a partir do planejamento para que nós possamos chegar no terreno e aplicar, né, o nosso método adequado à circunstância e ao nosso interesse
em função das condições disponíveis, né? Então aqui também você define já o tipo de levantamento, essa coisa toda. Todos os detalhes ficam no planejamento, porque no terreno você já não vai lá pensar, só vai já lá para aplicar. Você já pensa tudo dentro do planejamento, pode ser um gabinete, ou seja lá onde for. O importante é que você faça o plano. Depois, a segunda etapa vai ser a aquisição. Claro, nós vamos precisar ir buscar os dados que vão nos permitir depois fazer a interpretação, e vamos utilizar o equipamento ou então o método que acharmos que é adequado para o interesse que nós temos, para nós podermos fazer isso. Então, a aquisição de dados é a ida já para o terreno, para nós podermos aplicar o nosso dispositivo, ou então o nosso método. Processamento, claro, esses dados, ao serem captados, eles são captados com N informações que não nos interessam, e essas informações criam dificuldade na fase de interpretação, que precisam ser eliminadas durante o processamento, né? Então, o processamento faz uma limpeza dos dados, para que os dados possam ter facilidade de transformar aquilo que é informação geofísica para informação geológica, né? Então, aqui o processo de transformar a secção sísmica em uma imagem geológica é mais fácil quando passa pelo processamento, que é feito a partir de computadores, né? Claro, computação é uma área muito importante para a geofísica. Depois vamos ter resolução do problema inverso. Claro, quando nós vamos obter os dados a partir do processamento, nós vamos ter, por exemplo, velocidades, né, da zona, vamos ter densidade da zona, independentemente do método que nós estamos a utilizar. Mas atenção que nós não queremos saber qual é a densidade da zona, né, só nesse caso, nem velocidade, nem o tempo que a onda se propagou, essa coisa toda. O que nós precisamos saber se há ou não petróleo, há ou não o ouro, há ou não o diamante. Então, para que nós possamos ter essa informação traduzida nessa linguagem que eu acabei de fazer referência, nós temos que converter os dados que estão em formato físico, assim podemos dizer, porque está em parâmetros físicos, para uma informação geológica. Então, essa conversão de densidade para informação geológica, de velocidade para informação geológica, então esse processo de transição dessa fase, nós vamos chamar de resolução de problema inverso. Então, penso que ficou claro também. Interpretação de dados. Claro, nessa etapa nós vamos pegar os nossos dados, vamos poder fazer leitura e podermos saber como é que a estratigrafia da zona está definida, quais são as rochas que fazem parte dessa estratigrafia, e vamos também poder saber de forma detalhada se temos ou não o recurso que precisamos, e se tem o recurso que precisamos, a quantidade desse recurso, se vale a pena ou não vale a pena, essa coisa toda é na interpretação. Ainda sobre a interpretação, vale a dizer que temos, por exemplo, as imagens que já foram processadas, né? Já atravessaram a etapa do processamento e já pronto para ser interpretado. O objetivo do homem que faz a interpretação é fazer com que essas imagens que parecem algo muito estranho para nós sejam transformadas em informações geológicas conforme as imagens que temos aí a seguir. Então, esse é o desafio da interpretação, é tirar a imagem de forma sísmica ou então da forma elétrica, independentemente do método que nós vamos utilizar, para que seja transformada em uma imagem geológica, a fim de nós podermos tirar ilações sobre o comportamento da subsuperfície, ou então sobre a existência ou não de recursos que nós temos vontade de encontrar. Tipos de levantamento. Bem, os tipos de levantamento são 3 especificamente, né? Vamos ter levantamentos terrestres, vamos ter levantamentos aéreos e marinhos. Levantamentos terrestres, conforme a imagem número 1, também são chamados de levantamento galvânicos, né? Porque o nosso dispositivo tem a necessidade ou a obrigação de estar em contato com a subsuperfície. No caso do método elétrico, método sísmico, tem muito essa exigência, porque o elétrico utiliza eletrodos e o sísmico usa os geofone, que precisam estar necessariamente em contato com a superfície. E já os outros métodos, como o caso do gravimétrico e do magnético, eles podem ser utilizados usando aeronaves, drones, por exemplo, também. Claro, vamos acoplar o nosso receptor à aeronave em caso de necessidade. Então, podemos captar informações, não necessariamente só em subsuperfície, ou melhor, em contato com a superfície, mas já a uma certa altura da superfície.
E às vezes esse tipo de aquisição facilita, porque se for numa mata muito densa, às vezes é difícil aplicar os métodos que exigem contato com a superfície. Esses métodos às vezes acabam ajudando, se bem que nem sempre esses métodos têm aquela eficiência absoluta para tirar todas as dúvidas que precisamos. Mas tem isso como alternativa. Nesse caso tem a imagem 2, 3, que são levantamentos aéreos. O marinho, claro, é no mar, que nós também podemos utilizar sísmica no mar, como nós já sabemos também no método sísmico. Os resultados são esses, né? Depois de ter toda a informação interpretada, a informação lida, vamos ver onde é que nós temos o recurso, onde é que não tem, passa-se já para a perfuração. Perfuração já não é geofísica, porque são já outros especialistas formados em engenharia de perfuração que fazem isso, e eles conseguem fazer. Se bem também que o geofísico durante a perfuração trabalha para fazer a aquisição sísmica 3D ou então 4D em função da necessidade. Bem, a aplicação dos métodos geofísicos, né? Vamos falar como é que os métodos geofísicos são aplicados. Água subterrânea. Nós sabemos que a maior quantidade de água doce não está em lagos nem em rios, está no subsolo. Então, se está no subsolo, a geofísica vai ter um papel crucial para encontrar esses líquidos. Combustíveis fósseis, estamos a falar de petróleo, gás natural, então também são alguns elementos que a geofísica utiliza para encontrar. A geotermia, estamos a falar em encontrar os pontos quentes, chamados hotspots, né, que são elementos também que servem de alguma utilidade, produção de energia, às vezes também. Geotecnia, estamos a falar de dar um suporte na área da construção civil, ou então na área da engenharia. Utiliza-se em caso nós possamos fazer construção numa determinada zona, e às vezes a necessidade de saber se essa construção ou então este empreendimento que estamos a tentar colocar nesta zona, as condições do solo, nesse caso ambiental, favorece ou não favorece, temos lençóis de água ou não temos, o solo é compacto ou não é compacto, tem zonas de baixa velocidade, não tem. Então isso tudo pode ter alguma influência na construção que possa se fazer. Influência pode ser uma queda da casa, mas também pode não ser simplesmente queda, pode fazer com que haja surgimento de fendas ou juntas na construção em pouco tempo. Então, para evitar isso, recomenda-se que se faça um trabalho de geofísico para saber o comportamento da subsuperfície, para que assim possa se fazer uma construção adequada às condições geológicas daquele ambiente. Contaminação ambiental, isso é área crucial, porque nós sabemos que os cemitérios contaminam as águas subterrâneas, já que se enterra organismos vivos, e para se fazer um cemitério, nesse caso, tem que se fazer primeiro o estudo geofísico da zona, para saber se aquela zona tem água subterrânea ou não, e poder prevenir caso haja. Aterro sanitário também, né? O lugar de colocar lixo, essa coisa toda, preciso que se haja um estudo geofísico para que nós não possamos contaminar as águas subterrâneas, e já que as águas circulam, essas águas podem ser consumidas numa determinada zona, e se forem consumidas por humanos, pode causar consequências graves, ou por outros animais, que depois também pode causar dano aos animais, ou os homens também podem comer esses animais, que depois acaba causando problemas secundários, né? Então, isso também é importante. Investigação de minérios em geral, como ouro, ferro, diamante, isso tudo também nós já sabemos. Ciências naturais que estão na vizinhança da geofísica. Bem, são várias ciências, citando, estamos a falar da matemática, estamos a falar da física, estamos a falar da astronomia, estamos a falar da química, estamos a falar da geologia, geografia e biologia, né? São essas ciências naturais que têm uma ligação muito direta com a geofísica. Claro, em função da explicação que eu acabei de dar, conseguem perceber mais ou menos qual é a relação que cada um desses aí tem com a geofísica, né? Bem, ciências auxiliares em termos gerais são vários, né? São várias ciências, mas vale destacar a computação. A computação é uma das principais ciências auxiliares da geofísica, já que hoje em dia não se faz quase nada sem o computador. Então, temos que citar como ciência auxiliar, não necessariamente ciência natural, mas como ciência auxiliar faz sentido, sim. Bem, falando de métodos geofísicos, começando com gravimetria. A gravimetria está ligada ao campo gravitacional natural, né? Então, o campo gravitacional da Terra.
É um método natural, porque na verdade o que faz com que o campo gravitacional varie não é algo que o homem necessariamente possa fazer, mas são as condições naturais da Terra que faz com que a gravidade varie em determinadas zonas. Não? Então, o valor da gravidade possa variar em determinadas zonas. O que isso significa? Este método utiliza as leis de Newton, né, a lei da gravitação universal, que diz que existe atração entre os corpos de massa menor e massa maior nesse caso. Ou seja, se nós tivermos um corpo muito denso numa determinada zona, esse corpo vai causar um impacto muito negativo ao comportamento do campo gravitacional daquela zona. E isso o gravímetro, que é um instrumento que a gravimetria utiliza, pode detectar esse corpo com muita facilidade e na maior parte desses corpos que causam essa perturbação no campo gravitacional tem alguma utilidade, por isso é que a gravimetria acaba sendo um método importantíssimo. Em termos gerais, a gravimetria mede, nesse caso, o campo da força gravitacional, né? Está relacionado ao campo da força gravitacional. O método natural, isso já expliquei. A grandeza física que ele mede é a aceleração de gravidade, ou então seu gradiente, e a propriedade física nas rochas, ou então minerais que ele utiliza é a densidade, né? Que tem a unidade conforme vocês podem ver ali. Então vai medir a densidade. Nós sabemos que quanto mais denso for um corpo, mais deformação vai causar no campo gravitacional. Magnetometria, este método tem a ver com campo magnético. Nós sabemos também que o campo magnético varia em função da zona em zona, porque essas zonas estão constituídas de rochas que contêm minerais, e estes minerais têm alguma influência de magnetite, né? Ou então alguma capacidade de atraírem o magnetismo, e isso faz com que haja essa variação. No caso específico de hematite, limonite, são minerais que se encontram em várias rochas e esses minerais têm capacidade de se magnetizar com muita facilidade. Então, se nós conseguimos detectar rochas que têm esse tipo de minerais, conseguimos saber onde é que nós temos corpos ligados com esse ou com aquele tipo de magnetização. Bem, ele vai medir, nesse caso, o campo magnético. Também é um método natural, porque mede o campo magnético natural, não possivelmente que possamos provocar, mede o natural. A grandeza física medida, nesse caso, são os vetores de força de campo magnético, né? E as propriedades que ele vai medir vai ser a suscetibilidade magnética. Sabemos que a suscetibilidade significa a capacidade de um corpo se magnetizar, né? E magnetização residual, ou então também podemos citar a permeabilidade magnética, que é uma capacidade que um corpo tem de se deixar atravessar pelo campo magnético em termos gerais. A unidade de permeabilidade magnética, nesse caso, é dimensional, conforme vocês já devem saber. Então esse é um dos métodos. Outro método é eletromagnético. Bem, nesse aqui podemos dizer já tem dois métodos, né? Que é resistivímetro, alguns chamam de método elétrico, e o método eletromagnético propriamente dito. Estes dois métodos, ou esse método pode ser natural ou artificial. Ele pode medir o campo magnético provocado, né, pela indução, ou então também pode medir um natural em função daquilo que eu já expliquei, que tem a semelhança com métodos anteriores. A grandeza física que vai medir, no caso, nesses dois métodos pode medir vetores de forças elétricas ou então vetores de força magnética, e as propriedades físicas que ele vai medir nas rochas, nesse caso vai ser resistividade elétrica, permeabilidade dielétrica, permeabilidade magnética, atividade eletroquímica, polarizabilidade. Também quase a maior parte deles são adimensionais, claro, com exceção da permeabilidade dielétrica, que é farad por metro, e a resistividade elétrica, que é ohmímetro, né? Então, esse método também é importante. O método elétrico, propriamente dito, como eu já disse,
ele, para se utilizar, utiliza correntes de pequenas frequências, ou então de frequência muito baixa, para que ele não crie indução, né? Ou então para que, mesmo que crie essa indução seja desprezível. Ele vai utilizar eletrodos, e esses eletrodos vão ser captados. Alguns eletrodos vão enviar correntes chamados de eletrodos de corrente, e tem os outros eletrodos chamados de eletrodos de potência, que servem como receptores dessa corrente que vai já sofrer influência do outro. O campo magnético tem mais ou menos o mesmo comportamento. Nós sabemos que alguns corpos têm uma grande capacidade de magnetização, ou algumas rochas, e quando se provoca uma indução através do nosso instrumento, essas rochas que têm uma capacidade de magnetização elevada influenciam fortemente o sinal que nós enviamos, então o campo magnético que nós enviamos. E essa indução, essa influência na indução é captada, e os geofísicos conseguem perceber quais são os elementos que causaram essa influência e por que houve essa mudança no nosso sinal enviado. Bem, de forma muito assumida, o método sísmico é o tema do nosso canal. Acredito que as aulas anteriores do canal explicam bem, de forma muito mais detalhada sobre o método sísmico. Quem não assistiu pode ver as primeiras aulas, e lá explico o que é método sísmico, essa coisa toda. Mas, de forma resumida, esse método também pode ser natural ou artificial, porque não mede simplesmente a onda que nós enviamos, mas também pode medir a onda que a própria Terra pode provocar através de um terremoto ou através de um outro terremoto qualquer. O importante é que a Terra possa fazer movimento. O que ele capta em termos de grandeza física? Ele capta o tempo e velocidade de propagação de ondas elásticas, né? Quais são as propriedades físicas medidas nas rochas e minerais e unidades, né? Estamos a falar de densidade, módulo de Young, coeficiente de Poisson, quer dizer, são vários, tem outros, né? Outros coeficientes. Vamos falar até de coeficientes elásticos em termos gerais. A radiometria, ou então chamada também de geofísica nuclear, tem a ver com a desintegração natural dos elementos radiativos. Nós sabemos que alguns elementos podem se desintegrar de forma natural, de forma artificial. Natural quando fazem isso de forma espontânea e sem nenhuma influência. Artificial quando o homem acaba criando condições para que essa desintegração aconteça. Bem, a grandeza física medida vai ser a taxa de dose de radiação nuclear, e a propriedade física medida vai ser a radioatividade natural, raio gama, alfa, beta. Bem, o que acontece neste método? Nós sabemos que alguns átomos têm um núcleo instável, e esses átomos estão dentro de algumas rochas. E por essa instabilidade, várias vezes eles acabam se desintegrando, né? E emitindo radiação. E essa radiação, se nós tivermos um equipamento geofísico, por exemplo, um Geiger-Müller, ele pode facilmente captar essa radiação. E uma vez captada, a física tem instrumento para saber quem enviou essa radiação, onde ele está localizado, e facilmente encontrar. Nós sabemos que as rochas que têm esse comportamento já são conhecidos e facilmente podem ser identificados se encontrarmos a radiação. Então, nesse sentido, bem, espero que a aula tenha valido a pena. Muito rápido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu teria todo o prazer no mundo em esclarecer. Siga-me nas redes sociais. Tem alguma coisa a oferecer, alguma informação a acrescentar e não quer escrever nos comentários, pode me contactar pelo meu Facebook, mandar uma mensagem off para mim, podermos conversar também, ou então através do meu e-mail. Bem, penso que hoje é tudo. Obrigado pela paciência, por ter assistido até aqui, e mais uma vez deixa o like, partilhe e até mais.